Bem-vindos a mais uma apresentação da série Terapia Antimicrobiana. Eu sou o professor Carlos Eduardo Puz Araújo, da Universidade São Francisco. O tema de hoje, dessa nova série, será relativo às polimixinas. As polimixinas, representadas pela polimixina B e polimixina E, ou polimixina E ou colistina, foram sintetizadas a partir de cepas de Bacillus polymyxia em 1947 por grupos de pesquisadores independentes dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tanto que, para o Bacillus polymyxa, nós vamos obter a polimixina B. E a colistina ou polimixina E é obtida a partir do Bacillus colinistinus. São fármacos de curto espectro de ação, apresentando atividade sobre germes gram-negativos aeróbicos. Podemos ver aqui a estrutura da polimixina B e polimixina E ou colistina, sendo, portanto, decapeptídeos de estruturas complexas a uma associação de vários aminoácidos. Daí a classificação das polimixinas de compostos polipeptídicos. Mecanismo de ação das polimixinas. As polimixinas têm como alvo de ação a membrana citoplasmática de germes sensíveis. Nesse caso, germes gram-negativos aeróbicos. A membrana citoplasmática para os micro-organismos, a exemplo para as membranas citoplasmáticas dos mamíferos, apresenta a atividade de permeabilidade seletiva, ou seja, regularia o conteúdo intracelular no micro-organismo. As polimixinas interagem com a molécula de polissacarídeo da membrana externa dessas bactérias gram-negativas, retirando cálcio e magnésio, necessário para a estabilidade da molécula de polissacarídeo. Ao interferir com a membrana, interagindo, portanto, com o germe, causaria o extravasamento de conteúdo citoplasmático que levaria à inviabilidade do micro-organismo. Além da potente atividade bactericida desses agentes, as polimixinas também apresentariam atividade anti-endotoxina. O lipídio A é um constituinte das membranas citoplasmáticas de germes suscetíveis a esse antimicrobiano. E esse lipídio A da molécula de lipossacarídeo representaria uma importante endotoxina na bactéria gram-negativa, a qual seria responsável pela gravidade da sepse e de um choque séptico. Portanto, as moléculas das polimixinas seriam capazes de neutralizar o lipídio A da molécula de lipossacarídeo da membrana do micro-organismo, atenuando, portanto, a severidade de um quadro séptico num paciente gravemente enfermo em ambiente hospitalar. Aqui podemos, então, ver o lipídio A nesse esquema, representado ao lado do polissacarídeo de membrana, essa importante endotoxina que agravaria um quadro de sepse num paciente gravemente comprometido. Usos clínicos das polimixinas B e E. As polimixinas seriam úteis em infecções graves por bacilos gram-negativos multiresistentes, pneumonias hospitalares, bacteremias relacionadas a catéteres, infecções de sítio cirúrgico, infecções do trato urinário. Repetindo, infecções de severa gravidade. Vamos falar um pouco de espectro de atividade das polimixinas B e E. As polimixinas apresentam amplitude de atividade antimicrobiana sobre Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Citrobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter e Stenotrophona maltophilia, de tal maneira que, geralmente, infecções complicadas por esses germes têm nessa terapêutica com as polimixinas uma alternativa valiosa. Vamos falar um pouco da farmacocinética das polimixinas. As polimixinas são polipeptídeos que sofrem exclusiva excreção renal.
E, portanto, vale um alerta que é realizar o ajuste posológico desses agentes na vigência de insuficiência renal. Tem como efeitos adversos a neurotoxicidade relativos a um bloqueio neuromuscular, ataxia, fraqueza, pitose palpebral, parestesias e perda de sensibilidade facial, dificuldade de deglutição, parestesias periféricas, oftalmoplegias como principais representantes da neurotoxicidade desses agentes. Ressalto que essa neurotoxicidade ela é ligada diretamente com os níveis plasmáticos obtidos por este agente na corrente sanguínea. Além da neurotoxicidade, nós também temos a nefrotoxicidade desses agentes. Essa nefrotoxicidade seria, portanto, responsável por quadros de hematúria, cilindrúria, oligúria, diminuição da taxa de filtração glomerular estimada, aumento da creatinina e ureia séricas, proteinúria, assim como necrose tubular. A avaliação da função renal do paciente, assim como a análise do perfil urinário desse indivíduo durante o tratamento, é muito importante para se detectar precocemente o surgimento de alterações renais decorrentes à terapia com polimixinas. Destacamos como interações medicamentosas mais importantes para as polimixinas a potencialização do bloqueio neuromuscular em anestesia, podendo gerar um risco num paciente no pós-cirúrgico de apneia pós-operatória. Além também das polimixinas potencializarem a ação nefrotóxica de outros agentes antimicrobianos, como aminoglicosídeos representados pela gentamicina, amicacina, netilmicina, assim como de agentes como diuréticos de alça, como furosemida, bumetanida, piretanida, e também aumentando a nefrotoxicidade com outros agentes quando estamos falando de agentes como os polipeptídeos, como a vancomicina e a teicoplamina. Principais características das polimixinas. São agentes bactericidas que atuam intervindo com a estabilidade da membrana citoplasmática de germes sensíveis. Apresentam curto espectro de ação, atuam sobre germes gram-negativos aeróbicos multiresistentes, biodisponibilidade oral desprezível, excreção preferencialmente renal, fazendo-se necessário ajustes de dose na medida em que a taxa de filtração glomerular estimada do paciente declina. Apresenta potencial para nefro e neurotoxicidade dependentes da dose. Leitura complementar para que vocês possam de repente estar se aprofundando no tema, estão recomendadas aqui nessa projeção. Muito obrigado e até uma próxima série.